Bom dia, bonjour, buongiorno. Iniciando essa semana com meus amigos e minhas amigas aqui para discutir um assunto extremamente importante, que é sobre as mudanças climáticas, né? Ontem nós conversávamos sobre o aquecimento global, o que tem provocado na nossa vida, né, na Terra, no planeta como um todo. E hoje a gente vai trabalhar um pouco esse assunto, que é o assunto das mudanças climáticas. Já está devidamente pacificado que as mudanças climáticas é uma consequência do aquecimento global. O aquecimento global que ocorre hoje, provocado pelas altas emissões de gases de efeito estufa. Esses gases de efeito estufa nada mais são do que os gases que são emitidos, né, na atividade humana, que sobe para a atmosfera, gerando na nossa camada aí de ozônio esses gases, né? Eles estão ali em primeira ordem, para manter a Terra aquecida, né? Ter aquele aquecimento do planeta, para que a gente tenha uma temperatura razoável. Mas esses gases, como estão em níveis elevadíssimos, então eles estão gerando o calor, né? Esse aquecimento do planeta, em que tem ocorrido várias consequências, entre elas as mudanças climáticas. E as mudanças climáticas nada mais são do que uma alteração na temperatura da Terra. A gente percebe que desde a época pré-industrial, depois da época industrial, né, a partir da Revolução Industrial, começaram a ser medidos esses indicadores, e hoje, por exemplo, se tem em todo o mundo bastante claro que a Terra, se ela chegar a 1,5 graus Celsius, vai haver uma alteração em todas as regiões do planeta, como já está acontecendo, mas em níveis bastante elevados, e que vai alterar toda a nossa capacidade, vamos dizer assim, humana, de suportar essas alterações. Então, por isso que no Acordo de Paris, na Conferência de Paris, foi feito estabelecidas várias metas para que se mantenha essa temperatura no máximo até 1,5 graus Celsius, porque não aguentamos mais do que isso, né? Então, cada grau que altera, cada fração que altera na temperatura da Terra impacta diretamente nas mudanças climáticas. E as mudanças climáticas têm trazido várias consequências, entre elas derretimento das geleiras, com elevação dos níveis dos oceanos, ondas de calor, com crise hídrica em todas as regiões do mundo, com dificuldade até para você manter produções como lavouras e mais lavouras. Aqui no Brasil nós estamos sentindo o efeito disso no café e alguns outros produtos agrícolas, com altas elevações de preços por causa da falta de água, que vai encarecer esses custos de produção. Além de que nós temos visto várias ondas de calor acontecendo em algumas regiões do nosso país, com temperaturas elevadíssimas, levando às grandes incidências de chuvas, temporais, furacões em alguma região do mundo. Isso tudo está alterando de maneira, vamos dizer assim, sistêmica todo o ambiente em que vivemos. E isso só vai fazer com que piore caso a gente não consiga estancar, vamos dizer, mitigar todas essas mudanças. E uma das coisas que precisamos fazer para resolver essa situação é a transição energética. Por quê? Porque nós já sabemos que o aquecimento global tem como causa a emissão de gases que são provocados por uso bastante elevado de combustíveis fósseis, como petróleo, como gás natural, como carvão mineral, e isso tem gerado bastante emissões, principalmente naqueles países que ainda têm uma matriz energética suja. A nossa é razoavelmente limpa, porque a maior parte das nossas energias são geradas a partir de hidroelétricas, né? O nosso parque energético ele é bastante diversificado. Temos energia hidroelétrica, temos energia eólica, temos energia solar, e agora já estamos usando bastante biodiesel, e também estamos trabalhando em pesquisas para introduzir o combustível verde na nossa matriz energética. E isso já ajuda, mas não é o suficiente, porque o Brasil ainda é um grande emissor de gases do efeito estufa por conta do desmatamento nos nossos biomas, principalmente na Amazônia e no Cerrado. Então essas são as consequências que está trazendo o aquecimento global como uma realidade, como uma emergência climática. Nós precisamos fazer alguma coisa para melhorar. E o que fazer para melhorar?
Primeira coisa é trabalhar para a transição. A transição tem que acontecer de maneira mais rápida, porém ainda vamos levar algum tempo, porque você não muda de A para Z num piscar de olhos, você vai mudando paulatinamente. Ainda precisamos usar bastante energia fósseis, de combustíveis fósseis, para a gente poder, à medida que você vai aumentando a sua energia de fonte limpa, você vai reduzindo a energia de fontes sujas, digamos assim, para que você possa depois fazer a transferência de energia. E isso vai passar por uma descarbonização de toda a nossa economia, principalmente as nossas indústrias, que ainda utilizam muita energia de fontes fósseis, né? E embora já haja algumas empresas que estão avançando nos seus processos de descarbonização, mas o nosso parque industrial é bastante grande, amplo, então ele ainda carece de muitos investimentos. Mas o mais importante é sabermos que já iniciamos esse processo. Também precisamos, um país com um tamanho continental e com áreas muito degradadas, precisaria haver, para melhorar essa condição nossa, um projeto, um plano de reflorestamento dessas áreas degradadas, para que a gente possa recompor nossas florestas, nossa proteção, né, cobertura vegetal, para melhorar para reduzir essas emissões. E também, particularmente falando em relação aos combustíveis fósseis, nosso transporte ele utiliza muito, principalmente o transporte rodoviário, utiliza muito diesel, né? Embora o biodiesel já seja hoje presente na nossa realidade, mas precisa avançar mais nessa questão para melhorar, né? Talvez investimentos em outros modais possam ajudar. De qualquer forma, a realidade é essa. Realmente é isso e as pessoas estão sentindo. Aí eu sempre questiono, e o que eu posso fazer como cidadão para melhorar para essa situação, para contribuir para essa melhoria, para essa mitigação? Eu sempre vejo, eu falo da formiguinha, a sociedade das formigas, né? Cada uma faz uma parte, cada uma levanta um pouquinho, faz um mínimo possível e junto se consegue um resultado maior. É isso que eu penso, porque, veja bem, se eu faço uma parte e o meu vizinho faz outra parte, e o outro faz outra parte, e o meu colega faz outra parte, e eu dissemino essa ideia, cada um vai ajudando de um pouquinho, a gente consegue um resultado melhor. Por isso é que eu questiono, o que podemos fazer? Então eu vejo que, por exemplo, a arborização é uma atividade que pode ser feita por mim, por você, pelo vizinho que está aqui. Pode ser feito. Então, vamos arborizar nossa cidade. De que maneira? Plantando. Na frente da minha casa, claro que o ideal seria o poder público conduzir esse processo. Mas você sabe que o poder público não vai só ele fazer todas as tarefas. Nós temos que contribuir. Então, se o poder público faz de um jeito, incentiva a população a plantar, eu posso colocar no meu quintal uma planta. Se eu não tenho um quintal, eu moro em apartamento, eu posso ajudar, talvez molhando, regando a planta que pode estar à frente do meu apartamento, ou eu posso, hoje já tem tecnologia que fazem isso, né, na construção civil, já se constrói os jardins suspensos, as coberturas já estão vindo com gramas, com plantios que já reduzem o impacto dessas ondas dentro das unidades habitacionais, que são esses apartamentos. Então a gente pode fazer isso. E também melhorando o nosso uso dos insumos. Por exemplo, se eu consigo reduzir o meu consumo de água, se eu consigo reduzir o meu consumo de energia, eu estou contribuindo para a redução dessas emissões. É aquilo que a gente fala de pegada, como é que está a minha pegada de carbono. Então, se eu estou reduzindo, se eu estou andando mais de bicicleta, estou evitando andar mais de transporte público ou usar mais o meu carro, eu estou contribuindo. Então, são pequenas atitudes ali, no dia a dia, que vai fazer toda a diferença. Não adianta você só se preocupar com
algumas atividades grandiosas ou algumas ações impactantes. Às vezes o que vai impactar é aquela pequena ação que você vai fazer no seu dia a dia. É o lixo que você passou na rua, viu que está fora da lixeira que você coletou corretamente. É o uso racional da energia que você consome na sua casa. Hoje, por exemplo, se você observar, eu estou suando. Hoje eu resolvi que eu ia ajudar de que maneira? Não vou ligar o meu ar-condicionado aqui. A minha split vai ficar desligada. Por quê? Porque hoje eu quero fazer uma ação. Quando chegar no final do dia eu falar, olha, hoje eu contribuí, eu reduzi um pouquinho só a minha emissão. Cada dia eu vou fazendo estabelecendo pequenas metas para mim, para que eu possa contribuir no final com todo, me juntando a outras pessoas, criando uma consciência ecológica. E a outra coisa tem a ver com as empresas, elas precisam melhorar sua eficiência energética, usar melhor a energia, aumentar sua produtividade usando o menor valor, a menor quantidade de insumos, a menor quantidade de energia, produzir o mesmo que estão produzindo ou mais do que estão produzindo com menos recursos. Investir em eficiência energética, investir em eficiência do uso dos insumos, isso é sustentabilidade. Ter um foco na sustentabilidade, as empresas precisam focar nisso para melhorar seus produtos, para melhorar sua oferta de produtos e também trabalhar muito nessa questão da descarbonização. Isso aí é coisa que as empresas já estão fazendo, mas elas precisam de incentivos para que elas possam avançar nesse aspecto. Por fim, a gente deixa sempre uma reflexão, né, para que a gente possa trabalhar melhor a nossa consciência, né? E a reflexão de hoje é essa: o que fazer? Além da eficiência dos processos produtivos que eu coloquei, né? Falei da arborização, falei do reflorestamento. Também fica como reflexão o seguinte: se eu fizer a minha parte sozinho, eu não vou impactar o mundo, eu não vou impactar as pessoas. Mas se eu fizer a minha parte, divulgar e procurar levar essa informação a mais pessoas, eu posso impactar mais pessoas. Por isso, nesse sentido, eu peço, você que está assistindo esse vídeo, se inscreva no canal do Ed, Café com Ed, se inscreva. Vamos criar uma onda positiva de pessoas que estejam preocupadas com o ambiente. Isso é importante para a nossa vida, porque a gente precisa, sabe de quê? De muita paz, de cuidar daquilo que é nosso e de ter um planeta cada vez melhor. Por isso, eu deixo como reflexão isso. Pense no planeta, pense, seja mais generoso com as pessoas, seja mais amigo das pessoas, seja mais solidário com as pessoas, mas também cuide do planeta. E por fim fica como reflexão o Evangelho de hoje, que está em Lucas, né? 6, 36 a 38. Abre aspas para Deus falando: sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Portanto, a misericórdia é de Deus, mas nós precisamos ser modelo desse Deus, fazendo com que a nossa vida a gente possa ter boas ações, ajudar quem precisa, principalmente os mais necessitados. Não julgar ninguém, porque não somos capazes de julgar ninguém, só Deus é capaz de julgar. E perdoar, ter um coração que perdoe, principalmente nesse momento de tantos conflitos, de tantas guerras, que a gente perdoe. Essa é a minha reflexão. Um beijo, um abraço e paz, muita paz. Shalom.